não é? Quem não cabe no LICE? Quem precisa ir repensar se ele quer realmente ser ou não quer ser um LICE? Se você está em uma dessas condições, não é para você. Não é essa a mentalidade. Não é esse o padrão de comportamento que a gente está buscando para poder promover. Agora, se você é isso e você não quer mais ser e não sabe como é que faz, aí esse é o caminho para você. Então, vamos lá. Para quem não é o LICE, para quem não cabe atuar como consultor LICE, não cabe atuar como gestor LICE, não cabe atuar como líder LICE, não é um cidadão LICE. Para quem tem um padrão de comportamento parasita. Grazi, como assim um padrão de comportamento parasita? Se você é daquele tipo de pessoa que quer tirar vantagem em tudo, que você entra nos lugares e só quer acumular informação, você não compartilha. Se você é aquela pessoa que só quer sugar, que você é mais importante do que todo mundo, os seus interesses individuais estão acima dos interesses coletivos, você não é um LICE. E o LICE não é para você. Se você é uma pessoa que vive na urgência, você nem plantou e já está querendo colher, o LICE não é para você. Não é esse padrão de comportamento de um LICE, de um cidadão inteligente, de um gestor inteligente. A gente precisa ter clareza de qual é o caminho que precisa ser trilhado. A gente precisa ter clareza de que, sobretudo quando a gente fala de gestão pública, existe um tempo para as coisas acontecerem. E, em geral, o tempo na gestão pública, ele anda um pouquinho mais devagar do que no setor privado. O que não significa que esteja parado, ele é um pouco mais devagar. Mas tem como a gente acelerar esse processo. Se você conhecer o caminho, se você conhecer as regras desse jogo, você sabe o que precisa ser feito dentro da lei para acelerar esse processo. Mas se você entrar aqui hoje, decidindo ser um LICE, e você não sabe como a regra funciona, e você já está querendo, no mês que vem, fechar 15 consultorias, você está totalmente iludido. Não é assim que as coisas funcionam. E eu preciso ser clara com vocês, para vocês poderem ter essa clareza de como que as coisas funcionam dentro desse processo, para quem quer realmente atuar com consultoria, imbuído na política pública, sobretudo se o seu cliente é o governo. Você precisa ter uma clareza. Muitas pessoas desistem de atuar com o governo justamente porque ele é um processo mais lento. Mas o que eu posso te dizer é, parafraseando a minha mãe, que é, se você tiver vontade e disciplina, no final você vai colher os frutos. E os frutos são muito bons, não só para você, mas para todo mundo. Agora, precisa ter força de vontade e disciplina para conseguir colher esse fruto. Agora, se você está disposto a fazer qualquer coisa para poder salvar o seu, se colocar ali, se você está disposto a pagar propina, se você está disposto a participar de esqueminhas, de rachadinhas, de mensalões, de petrolões, de seja lá o que for o processo, da direita ou da esquerda, do centro, de leste, oeste, norte, sul, seja lá qual seja aí o seu posicionamento político, se você está disposto a isso, isso não vai te ajudar no processo de promover cidades inteligentes, isso vai resolver o seu problema individual, mas não vai resolver o problema LICE, um problema público. E o consultor LICE, ele tem como foco a resolução de problemas públicos. Então, se você está querendo se tornar um consultor para resolver um problema individual, você já está no lugar errado. Não é essa a mentalidade. Se você quer ser um consultor LICE, você tem que pegar um daqueles problemas públicos para resolver. Se você quer resolver um problema público, aí existe uma chance, uma oportunidade para você ser um consultor LICE. Se você não tem interesse em resolver problemas públicos, problemas que são coletivos, aí a consultoria LICE não é para você. Para quem é o consultor LICE? O consultor LICE é para aquela pessoa que ela tem como propósito de vida. Ela tem clareza que o que ela mais quer para ela e para os outros é viver em cidades inteligentes. Se você quer viver em cidades inteligentes, agora, tô falando nessa vida aqui, se você quer, antes de morrer, nessa vida, você se tornar uma pessoa que vai ajudar a promover cidades inteligentes, porque você quer viver nessa cidade inteligente, porque você quer colher esses frutos já na sua vida, então você está no caminho para ser um consultor LICE. O consultor LICE, ele tem esse propósito de vida. Acelerar as cidades inteligentes no Brasil faz parte
do processo de vida dele, faz parte do que instiga ele a acordar todos os dias de manhã e falar assim, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou acelerar cidades inteligentes no Brasil. É isso que ele faz. Todos os dias ele levanta da sua cama com esse propósito, com essa missão, com esse objetivo. Acelerar cidades inteligentes do Brasil. Isso é um consultor LIS. Para você poder fazer isso, para você ter a clareza disso, de como que isso vai impactar na sua vida, você precisa ter também desenvolvido ou disposto a desenvolver, você tem que querer desenvolver em você, se você ainda não tem isso, que é um padrão de comportamento aplicado à cooperação. Então, você entra num grupo para contribuir com a evolução do grupo, com a evolução da comunidade, com a evolução da nossa sociedade. Então, quando você decide se tornar um consultor LIS, você decide que, independente do que você vai ganhar, você vai contribuir. Por quê? Porque o nosso objetivo comum não é o acelerar cidades inteligentes no Brasil. Se você quer acelerar a cidade inteligente no Brasil e você tem ali, você faz parte de um grupo e você tem um insight de como acelerar aquilo, você não pode guardar para você. Você tem que compartilhar com o grupo, porque o grupo ele vai conseguir pegar aquele seu insight e potencializar, aplicar aquilo em vários lugares e assim a gente alcançar o objetivo, que é o objetivo de acelerar cidades inteligentes. Então, esse é um padrão de comportamento do consultor LIS. Ele tem esse princípio, ele tem esse processo que é de querer acelerar, de naturalmente contribuir. Ele quer contribuir para alcançar o resultado mais rápido. E é lógico que ele vai ser beneficiado porque ele está contribuindo. Ele sabe que ele vai ter colheitas diretas e indiretas. Ele vai ter a colheita indireta porque ele faz parte de um grupo ali que está acelerando esse processo e as oportunidades que aparecerem, ele vai ser incluído e ele vai colher indiretamente porque uma vez que aquele negócio começar a dar resultado, vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, ele sai dessa postura de eu vou entrar aqui para descobrir como é que é, só para poder colher e vou embora, e ele assume um compromisso, um propósito de vida, de usar tudo que ele tem, de tudo que ele sabe, de todo o network dele, para poder ajudar a acelerar cidades inteligentes. Então, esse é um princípio, né? Outro ponto que está relacionado com ele ter um posicionamento muito de aprendiz. Um consultor LIS, ele tem um posicionamento de aprendiz no seguinte sentido. Ele está sempre aberto para aprender e compreender diferentes olhares e perspectivas. Por quê? Porque quando você decide atuar como consultor em cidades inteligentes, você vai ter que atuar com os 4 agentes da inovação. Você vai conversar com pessoas de diferentes partidos políticos. Você vai conversar com pessoas que têm diferentes ideologias de vida, com pessoas que são liberalistas, com pessoas que são mais socialistas, que têm um impacto mais social, pessoas que querem mais o desenvolvimento econômico, pessoas que têm um viés mais ambiental, pessoas com viés mais social, e você vai precisar conversar com essas pessoas. Você não vai poder julgar o que elas estão falando. O seu papel ali é entender os diferentes olhares e ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio. Esse é o papel do consultor. Por isso que se ele se colocar numa posição de professor, se ele se colocar numa posição de consultor, ele não vai conseguir fazer esse processo. Então, embora ele seja um consultor, enquanto aplicando consultoria, o que ele faz é muito assumir um papel de contribuidor, de gestão de conflitos, de aprendiz. E aí ele vai ajudar a fazer isso. E para isso, você vai precisar passar por processos na sua própria vida de baixar o tupete, porque às vezes você acha que o que você está fazendo é o correto, porque você estudou a vida inteira aquele conteúdo, e aí você chega lá e você chega com a solução toda pronta, e quando você chega a conversar com a população, não é nada daquilo que eles querem. E se você chegar impondo o que você acha que é, não vai rolar, não vai acontecer. Então, a gente precisa ter essa visão. E o consultor, ele precisa ter clareza que cidade inteligente não é milagre, é processo. Cidade inteligente não é milagre, cidade inteligente é processo. Então, você precisa entender que o papel, muito do seu papel, é semear, é plantar a semente, é jogar a semente na terra e esperar, porque a semente ela vai germinar ou não, dependendo da terra que ela cair. Então, um dos papéis do consultor em cidades inteligentes é identificar qual é o melhor terreno para jogar essa semente, para que ele tenha ali maior eficiência na colheita. Então, existe todo um processo que você faz para poder identificar isso.
E a gente ensina isso aqui para os nossos alunos. Então, o consultor, ele precisa ter essa visão e ele precisa sempre ter em mente qual é o objetivo, o que que move ele, qual é o propósito. Cidades inteligentes. Ele quer viver em cidades inteligentes e ele vai se colocar à disposição para viver nessa cidade, vai ajudar a trazer clareza para os agentes da inovação nesse processo para poder fazer isso. E ele vai fazer isso de graça? Claro que não, ele vai fazer isso sendo remunerado. E aqui dentro a gente mostra várias possibilidades, vários serviços que podem ser oferecidos para a pessoa ser remunerada. Você não vai trabalhar 10 anos de graça um projeto. Se é um projeto de cidade inteligente, esse projeto ele é sustentável economicamente, ele é sustentável socialmente, ele é sustentável ambientalmente, ele é sustentável espacialmente. A gente trabalha aqui dentro do processo de consultoria em cidades inteligentes com modelos de negócio que vai trabalhar essa sustentabilidade temporal, espacial, ambiental, econômica, política, todas essas sustentabilidades. E aí, é basicamente isso que a gente vai trabalhando dentro desse processo. E o consultor em cidades inteligentes, ele tem esse processo que ele tem a visão do coletivo acima do individual. E por quê? Porque ele é uma pessoa iluminada e porque ele é movido só pela questão social? Claro que não. Isso é também um fator extremamente importante. As pessoas precisam entender que resolver problemas coletivos é extremamente lucrativo, é extremamente sustentável economicamente. Por quê? Porque você não está resolvendo o problema de uma pessoa, você está resolvendo o problema de milhares de pessoas. E quanto mais problemas você conseguir resolver, mais dinheiro você vai ganhar por conta disso. É diretamente proporcional. Quanto maior é o problema que você resolve, quanto mais pessoas esse problema impacta, mais dinheiro você recebe. É escalável. Aí você vai ver assim, esse é o modelo de projetos em cidades inteligentes. Aí você vai ver assim, Grazi, como? Me dá um exemplo de um projeto de cidade inteligente que deu certo. Gente, o Uber, os aplicativos, o 99 Táxi, os aplicativos aí de mobilidade. Você tinha um problema. Qual era o problema? Os ônibus, eles não atendiam a demanda dos passageiros. Tinha pessoas que precisavam se mobilizar e elas estavam dispostas a pagar um pouco mais caro para ter um produto de qualidade. Olha só como que é muito louco. Um dos grandes problemas que a gente tem é o problema de deslocamento e mobilidade, sobretudo nas grandes cidades, nas pequenas cidades também, porque nas pequenas cidades você tem ali um ônibus que ele passa de 2 em 2 horas, porque não tem demanda. Mas as pessoas, elas precisam se movimentar, elas precisam sair de um lugar e ir para o outro. E aí, quando aparece um aplicativo como esse, onde você está conectando, eu tenho uma pessoa que está indo para lá, eu tenho outra que quer ir, o que eu vou fazer é conectar essa pessoa e as duas vão dividir as contas? Isso é genial, galera. Isso é o processo de cidade inteligente. É resolver problemas coletivos de uma forma simples. E se você for parar para pensar, todos esses grandes problemas, eles têm algo em comum. Todas essas inovações, todas essas startups que ganharam milhões, esses unicórnios que apareceram, todos eles resolvem problemas públicos. Todos eles resolvem problemas coletivos. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Você precisa olhar para um problema coletivo e identificar como é que você hoje pode ajudar a resolver esse problema. Com a sua experiência de vida, com a sua formação, com o conhecimento de políticas públicas, com o conhecimento de alinhamento de plano, projeto, recurso. Como é que você consegue fazer esse processo? Como é que você consegue aplicar isso na sua vida? O processo de aceleração de cidades inteligentes, ele é um processo muito simples, que tem baixo custo para poder resolver, só que ele ganha muito em escala, porque ele não vai atender uma pessoa, uma prefeitura, uma empresa, ele vai atender várias, ele vai atender inúmeras, centenas, dezenas, milhares. Esse é o processo de cidade inteligente. É assim que a gente trabalha aqui também dentro do Instituto.